Olá, boa noite. Começa agora o Jornal Band Minas com as principais notícias do dia. Hoje, 5 de outubro de 2017. Pelo menos 5 pessoas morrem em creche de Janaúba, no norte de Minas. O segurança do local jogou gasolina em crianças e em seguida ateou fogo. Sequestro termina com morte de refém e dos bandidos em acidente de carro no anel rodoviário. E 8 pessoas foram presas, suspeitas de fraudar cartões e vender passagens do transporte público da capital mais baratas. Belo Horizonte vive epidemia de doenças sexualmente transmissíveis. O aumento do número de casos de sífilis, por exemplo, chega a mais de 200%. Nós vamos falar também sobre o câncer de mama, o tipo da doença que mais atinge as mulheres, tem mais chances de cura se diagnosticado precocemente. Há um mês para o primeiro dia de provas do Enem, estudantes aproveitam para tirar as últimas dúvidas. E no esporte, o Atlético perdeu para o Londrina nos pênaltis e deixou a taça da Primeira Liga no Paraná. Essas e outras notícias a partir de agora. E nós começamos essa edição com imagens de Janaúba, no norte de Minas, onde na manhã de hoje pelo menos 4 crianças morreram queimadas em uma creche, além de um segurança da instituição. Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o vigia noturno do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente teria jogado gasolina em crianças e nele mesmo, e em seguida ateado fogo. As imagens feitas por celular mostram o desespero de familiares das vítimas na porta da creche. Um incêndio criminoso deixou pelo menos 5 pessoas mortas e vários feridos na creche Gente Inocente, que fica em Janaúba, no norte de Minas, a 560 quilômetros da capital mineira. Eu corri e fui para ajudar, socorrer. E como eu socorri, eu salvei mais ou menos a faixa de umas 15 crianças, eu salvei. Tirei umas queimadas ainda, mas tá tudo em vida. E tirei 4 já mortos, que não teve jeito de eu salvar. Moradores se mobilizaram para ajudar no socorro às vítimas, a maioria crianças entre 3 e 5 anos de idade. Eu corri lá na minha casa, eu peguei meu carro, entendeu? Estacionei aqui, peguei o máximo de pessoas que cabia no momento para poder colocar lá para levar para o hospital. A tragédia que chocou a cidade foi provocada por Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que trabalhou no local por 8 anos. Segundo as primeiras informações, o vigia foi até a escola para conversar com a diretora e depois da conversa teve um surto. Jogou gasolina e ateou fogo no próprio corpo e também nas crianças. O governador do estado, Fernando Pimentel, viajou até a cidade para dar apoio às famílias. 3 aeronaves saíram de Belo Horizonte para auxiliar na transferência das vítimas mais graves para o Hospital João 23, referência no tratamento de queimados na capital mineira. Na porta do hospital, algumas pessoas já se mobilizavam para doar sangue. Eu almocei e saí correndo, simplesmente marquei e vim correndo para Hemominas. Até a hora que eu estava aguardando, 10 pessoas, mais ou menos umas 10 pessoas já chegaram com essa intuição de fazer a doação. Nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Diogo Ramalho, que está na nossa redação, acompanha esse caso e tem mais informações. Boa noite, Diogo. Quais são as informações de momento? Boa noite, Luciana. O vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, ele havia desaparecido da creche, Luciana, onde trabalhava, por 6 dias. A diretora, então, telefonou para ele, cobrou uma resposta e essa conversa teria ficado para amanhã desta quinta-feira, quando ele chegou lá portando uma mochila nas costas e não se sabe ainda nem se ele conversou, se ele chegou a conversar com a diretora e ateou fogo no próprio corpo e também acabou segurando algumas crianças que no momento tentaram fugir. 4 crianças morreram e o próprio Damião Soares dos Santos. As informações também quanto à motivação do ato, a motivação do crime, são muito desencontradas até o momento, Luciana, mas testemunhas disseram que o vigia sofria de depressão, já estava tomando remédios e acabou cometendo essa atrocidade em Janaúba, norte de Minas. A professora Ellen de Abreu está internada em estado grave em um hospital da cidade. Ela corre sério risco de morrer e informações de testemunhas também dão conta de que ela chegou a lutar, entrar em luta corporal
com o criminoso, mas acabou também se ferindo gravemente, Luciana. Pois é, Diogo, esse crime bárbaro, ele mobilizou a todos nós, inclusive autoridades também. O governador Fernando Pimentel esteve lá no local, não é isso? É verdade. Assim que soube da notícia, o governador do estado, Fernando Pimentel, foi até a cidade para acompanhar tudo de perto. Ele decretou luto oficial por 3 dias e também divulgou nota dizendo que todas as forças de segurança e saúde públicas estão empenhadas no resgate e também para o atendimento das vítimas. A gente vai agora acompanhar o que disse Fernando Pimentel. Eu fiz aqui uma visita a esse hospital, na JAN, antes eu tinha ido no hospital regional, para trazer primeiro a nossa solidariedade à cidade, às famílias vitimadas, dizer do nosso empenho em ajudar naquilo que for possível. Eu fiquei muito satisfeito de ver que rapidamente as equipes médicas se mobilizaram, muitos voluntários, enfim, a cidade, a região toda se mobilizou e tudo que podia ser feito foi feito para ajudar e salvar vidas, né? Infelizmente, os óbitos que houveram lá no local não tinham como ser evitados mesmo, mas esses que foram socorridos, as crianças e os adultos também, nós estamos com muita esperança que a gente consiga que todos sobrevivam no final. Uma tragédia, não tem outra palavra para descrever isso. Um dos motivos da nossa vinda foi esse, para a gente dar assistência às famílias que estão se deslocando, porque algumas crianças estão indo para Montes Claros e outras para Belo Horizonte com um atendimento melhor, as famílias certamente vão precisar do nosso apoio lá. Então nós estamos cuidando disso. A Carolina, minha esposa, que é presidente do Servas, veio para cá também para justamente cuidar dessa parte do atendimento às famílias. Mas o mais importante agora é a gente dar todo o suporte às vítimas, a essas crianças inocentes e fazer o que for possível para que elas sofram o menos possível, né? O governo do estado está mobilizado para isso. Tá aí, Luciana. O Fernando Pimentel disse ainda que o governo do estado vai ajudar com verba na ajuda aí ao tratamento dessas vítimas. O presidente da República, Michel Temer, também se pronunciou através da conta dele no Twitter, se solidarizou e disse que imagina o quanto dói perder um filho assim, ele que é pai. Obrigada, Diogo, pelas informações. A gente faz uma pausa agora nas notícias que chegam sobre Janaúba. Ainda nesta edição nós vamos voltar a falar sobre esse crime bárbaro que deixou 4 crianças mortas e também, enfim, deixou uma professora ferida. A gente confere agora mais destaques do noticiário de Minas nesta quinta-feira. 4 pessoas morreram em um acidente no sentido Vitória da Marginal do Anel Rodoviário em Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 3 homens realizaram um assalto na região do Barreiro e levaram a vítima, Márcia Cristina Pereira, de 46 anos, dentro do carro como refém. Durante a ação, os bandidos bateram o veículo em um poste, na altura do bairro Vila Oeste, e todos os ocupantes do carro morreram na hora. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil prendeu 8 suspeitos de clonarem e revenderem cartões de Vale Transporte na capital. Eles são investigados pelos crimes de estelionato, associação criminosa e falsificação de papéis públicos. Os criminosos carregavam os cartões com quantias entre R$200 e R$300 e os vendiam com o preço da passagem inferior ao cobrado pela empresa responsável pela emissão e recarga de cartões de transporte. Segundo a polícia, estima-se que o grupo tinha lucro de até R$7 mil por dia com a prática do crime. E sem receber verba do governo, o programa Casa Lar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belo Horizonte, a APAI, passa por dificuldades. E o atendimento a 52 pessoas com deficiência intelectual e múltipla que vivem nas 8 casas do projeto pode ser prejudicado. Até mesmo a alimentação dos pacientes tem sido comprometida. Essa é a Casa Lar Santa Teresa. Aqui vivem 9 jovens e adultos da extinta FEBEM. Todas vítimas de violência e abandono familiar. Essa é apenas uma das 8 residências da APAI de Belo Horizonte que tem como objetivo oferecer assistência, saúde e educação para mais de 700 pessoas com deficiência intelectual. Aqui é a sala. Oi, meninos, tudo bem? Tudo bem. Vamos entrando aqui para a gente conhecer a casa. Vamos conhecer aqui a cozinha, pessoal. Vamos abrir a geladeira para ver o que tem de comida aqui. Tá vazio? Tá, o governo manda dinheiro para comprar alimento para nós. Quem é responsável por manter financeiramente o programa Casa Lar é a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social de Minas Gerais. O dinheiro é liberado a cada 4 meses.
mas o último pagamento está atrasado. A gente precisa desse dinheiro para manutenção de água, luz, telefone, aluguel, gás, medicamento, pagamento das folhas de funcionário e ele não depositou. De acordo com a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a parcela que normalmente é paga no final de julho está entre as prioridades de quitação. Entretanto, não há uma programação da data em que o dinheiro será liberado. Eles falaram que o Estado não tem o recurso no momento e que é uma prioridade para eles. Mas até o momento a gente não conseguiu nenhuma resposta efetiva de quando vai ser feito esse pagamento. Maria da Conceição e Maria dos Anjos vivem na Casa Lar há mais de 20 anos. Elas se consideram irmãs e não querem que o programa acabe por falta de dinheiro. O governo, por favor, paga a dívida dos meninos da Casa Lar, eles precisam. Aqui é minha casa, né? Eu não tenho para onde ir. Para arrecadar fundos para ajudar a Casa Lar, a APAI de Belo Horizonte resolveu realizar um bazar beneficente. É uma forma da sociedade ter uma oportunidade de compra de produtos bons com preços competitivos e de também estar ajudando a instituição nesse momento. Quem quiser ajudar a APAI e fazer doações, é só entrar em contato com a instituição pelo telefone, o DDD é o 31 3489 6930. Belo Horizonte vive uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis. O aumento do número de casos de sífilis, por exemplo, foi de 212% entre 2013 e 2016. Quem tem alguma dúvida deve procurar os centros de saúde aqui da capital. Para fazer o teste, nem precisa do pedido médico, basta portar um documento. Trata-se de uma doença silenciosa e que, dependendo da gravidade, pode matar. Este é um jovem de 27 anos que teve um comportamento de risco há 4 meses. Ele está com medo de ter contraído alguma doença sexualmente transmissível. Na hora do ato eu não pensei, só depois. Ele faz parte de uma estatística que acende um alerta. Só neste ano, em Belo Horizonte, até a primeira semana de agosto, foram feitos cerca de 9.240 testes rápidos. Isso corresponde ao número total de todos os testes realizados no ano passado. Os testes rápidos detectam o HIV, a sífilis e as hepatites B e C, doenças sexualmente transmissíveis. Basta uma picada no dedo e 30 minutos depois já sai o resultado. Existem mais de 20 tipos de doenças propagadas pelo ato sexual. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, em Belo Horizonte, só a sífilis teve um aumento de 212% no número de casos entre 2013 e 2016 na população adulta, saltando de 972 casos para 3.033. Havendo uma epidemia realmente, né? Ela é bem silenciosa, não manifesta sintoma nenhum. Quando manifesta sintoma, pode ser no órgão genital, né, ou na mucosa oral, que é a boca, e tendo aí repercussões secundárias, terciárias no corpo, como manchas, né? Esta médica alerta que as pessoas estão mais descuidadas em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Quando teve o boom da AIDS, entre 80 e 2000 mais ou menos, as pessoas ficaram muito atentas e preocupadas com o uso da camisinha, e isso preveniu não só a AIDS como outras doenças. Por quê? Porque a AIDS matava. Hoje, a AIDS não mata. Então, aparentemente, isso fez as pessoas relaxarem, as pessoas esquecerem do uso da camisinha. Os testes rápidos para diagnóstico estão disponíveis nos 152 centros de saúde de Belo Horizonte, além dos 2 centros de testagem e aconselhamento no bairro Sagrada Família e no centro da capital. E começou a contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017. Faltam 30 dias para a primeira prova, que será aplicada no dia 5 de novembro. E quem está se preparando para os testes, que são a porta de entrada para universidades federais de todo o país, intensifica os estudos. Ana Flávia quer cursar medicina e vai fazer a prova pela 3ª vez. Não tem como não parar de estudar, mesmo tenso, ansioso, tem que continuar estudando. E estudando, tentando tirar as dificuldades que tem, né? Falta exatamente um mês para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. É hora de rever os conteúdos já estudados, tirar dúvidas específicas e ficar tranquilo. Trabalhar principalmente a tranquilidade, a segurança, né? Dormir um pouco mais cedo, acordar bem disposto, animado, com confiança
né, trabalhar essas duas partes, que eu acho que é o principal. O Enem tem mais de 6 milhões de inscrições confirmadas em todo o país. E Minas Gerais ocupa o segundo lugar no número de inscritos, com quase 661 mil candidatos. Este ano, as provas acontecem em 2 domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. Outra mudança é a prova de redação, que antes acontecia no segundo dia. Agora será realizada no primeiro. Professor de português, Alisson, diz que é momento de ler bastante. Se ele ficar tentando chutar ou eliminação, o Enem sempre trabalha com informações que estão no texto base da questão. Então, isso ele pode ser distraído. Aquelas informações estão no texto, mas naquela situação não respondem à pergunta. O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para bolsas de estudos em instituições privadas pelo ProUni e para obter o FIES. Por isso, tenha calma na hora da prova e cuidado com aquelas regrinhas. Esses macetezinhos, eu acho que eles não são universais, eles vão funcionar num contexto e em outro não. O elaborador ele não tinha uma questão e foi procurar o texto, ele viu o texto, do texto ele pensou a questão. Então o caminho normal é esse: leia o texto, o enunciado, responda e depois você procura a questão no enunciado. É muito importante aproveitar o tempo que resta, mas sem estresse. Desta vez, Saulo espera conquistar a tão sonhada aprovação na Faculdade de Medicina. A gente tenta fazer revisão ao mesmo tempo, sei lá, relembrar alguma matéria e pegar alguma coisa que a gente não entendeu ao longo do ano, né? Boa sorte. E veja a seguir os destaques do futebol. O Atlético não conseguiu passar pelo Londrina no Paraná e é vice-campeão da Copa da Primeira Liga. Estamos de volta para falar sobre o futebol. Não deu para o Atlético, né, na noite de ontem, lá no Paraná. O Londrina se consagrou o campeão da Primeira Liga. E nós já recebemos aqui André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Luciana, e para todo mundo em casa. E que vai falar sobre a repercussão, né, da noite de ontem. Pois é, Luciana, eu acho que não podia ser de outra forma. A pior repercussão possível era a chance de título que o Atlético ainda tinha. A gente está vendo os lances aí. Era a chance de título que o Atlético ainda tinha nessa temporada. Acabou tendo um jogo muito truncado, sem criatividade. A gente vai ver nos melhores momentos aí poucas jogadas e grande parte delas ainda do Londrina. Ou seja, o Atlético criou pouco, não achei que nenhuma das equipes, que alguma das equipes merecesse o gol. Ficou 0-0 no tempo normal e aí quando vai para os pênaltis, Luciana, é muita sorte, tem muitos fatores envolvidos. O Vitor foi bem em 2 bolas, acabou resvalando em uma, a outra passou por baixo dele. Enfim, acertou muitos cantos, mas não conseguiu fazer nenhuma defesa. E aí, tanto o Cleiton quanto o Rafael Moura acabaram batendo pênaltis muito ruins e o título acabou ficando com o Londrina. Não dá pra dizer também que não foi um título merecido, a gente tá vendo aí as cobranças de pênaltis. O Londrina fez uma campanha legal, foi quem talvez se dedicou mais aí nessa competição, colocando força máxima. Então o título ficou com o Londrina e o Atlético tem que se recuperar para o Campeonato Brasileiro. Já tem jogo importante por aí contra o São Paulo. Pois é, tem que se preparar, né? Obrigada, André. Boa noite para você. Boa noite. E a gente faz agora um passeio pelo interior de Minas Gerais. Vamos para Resende Costa, uma cidade que mostra a herança portuguesa não só na arquitetura e também no artesanato. A produção de tapetes e colchas fez do município um polo de artesanato têxtil. E a equipe do Malas Prontas foi conhecer quem está por trás dos teares. As mãos habilidosas e os movimentos precisos são de quem passou boa parte da vida assim, atrás de um tear. Há 60 anos, esta é a rotina da dona Lilita, uma das artesãs mais antigas da cidade de Resende Costa, no Campo das Vertentes. Com o ofício que aprendeu ainda menina, ela criou os 8 filhos e nem pensa em parar de trabalhar. A minha vida é essa, eu falei que eu quero morrer trabalhando. Os tapetes e colchas, feitos por gente como Dona Lilita, são vendidos nas lojas, logo na entrada da cidade. A tradição, que veio de Portugal, transformou o município em um polo de artesanato têxtil e ainda movimenta a economia por aqui. O artesanato gera uma economia importantíssima para a cidade e a gente trabalha com muito amor produzindo esse artesanato que, além de nos encher de orgulho, é forma de subsistência para grande parte da cidade. Passear nas ruas de Resende Costa é como voltar no tempo. As construções antigas são bem conservadas. A igreja matriz chama a atenção e os casarões ajudam a contar um pouco da história do lugar.
Esse entorno da praça é o principal da cidade, porque tudo começou aqui. E foi construído aqui 8 casas, exatamente para as pessoas que residiam em Resende Costa até a cidade ir crescendo. Os moradores de Resende Costa têm um apelido curioso. Eles são chamados de lagartixa. E o motivo é esse aqui, ó, que a cidade foi construída em cima dessa pedra. As lagartixinhas gostam de ficar nas pedrinhas, dormem, fazem seus lanchinhos, por isso nós somos apelidados de lagartixa. A lagartixa acabou virando mascote e conquistou a população. 18 esculturas estão espalhadas pela cidade. Elas foram confeccionadas por este artista plástico. E agora vai melhorando, né? Cada dia que passa vai dar uma sugestão diferente. Pede um modelo novo, que a gente já é outro desafio também, né? Que, como é tudo artesanal, né? Colorida, simpática, a Tixa está em pontos estratégicos, pronta para receber os visitantes. Ideia do Cícero, que queria atrair mais gente para a região. O fluxo turístico é basicamente para o artesanato, mas nós temos belas histórias, belas paisagens, que a Tixa vem, inclusive, para mostrar, para aguçar aquele que visita Resende Costa e também deve conhecer nossas belezas naturais, nossas belezas históricas. E depois do intervalo, nós vamos falar da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, o tipo da doença que mais atinge as mulheres. Você vai ver a seguir. Nós voltamos a falar sobre o crime que deixou pelo menos 5 pessoas mortas, entre elas 4 crianças com menos de 5 anos de idade, em uma creche de Janaúba, norte do estado. 4 crianças que ficaram gravemente feridas já foram transferidas há pouco em 3 aviões para a capital mineira. Elas serão internadas no Hospital João 23, que é referência em pacientes com queimaduras. E o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo. Aqui no Brasil, corresponde aí a cerca de 28%, de novos casos a cada ano. A doença tem tratamento, mas ganha mais chances de cura quando é diagnosticada precocemente. Por isso, a mulher tem que estar muito atenta aos sintomas que podem aparecer já no autoexame. E neste mês, em que se realiza a campanha do Outubro Rosa, as mulheres que lutam contra o câncer recebem o carinho de profissionais da beleza. Elas chegaram de limusine, bem no tom do mês, Outubro Rosa, nome da campanha mundial contra o câncer de mama. Para comemorar a data, em BH, mulheres em tratamento contra esse tipo de câncer do Hospital São Francisco foram convidadas para um dia de beleza em um spa. É uma segunda-feira, não é muito comum um salão de beleza abrir, embora a gente abra com uma equipe menor, mas todos vieram para participar do evento. Vale tudo para arrancar um sorriso bonito com um batom rosa, né? Vale demais. Maquiagem, cabelo, massagem. Muitos mimos para essas mulheres guerreiras que travam grandes batalhas contra o câncer. A gente tem que manter a fé, buscar esperança em Deus, apoio da família, dos amigos e continuar lutando, não pode desistir, jamais. Tem que se prevenir, né? Procurar os meios, fazer os exames, né? Que é muito importante. E olha como Dona Terezinha ficou bonita. Ficou muito chique. Gostou? Gostei, amei. E ganhou até presente da atual Miss Minas Gerais. Dá aquela rodada, ó. Combinou com a senhora essa faixa? Demais, não sei nem como dizer. Eu nasci para ser isso. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, sendo responsável por 28% dos novos casos a cada ano. Alguns evoluem rapidamente, outros não. Mas se for detectado precocemente, as chances de cura são grandes. Para esse especialista, a prevenção continua sendo o grande segredo contra o câncer de mama. As mulheres, segundo as sociedades médicas, a partir de 40 anos, segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos, devem procurar o atendimento para fazer uma mamografia anual. Ela pode ter até mais do que 95% de cura, por isso a importância do diagnóstico precoce. E você já programou o seu fim de semana? Ainda não? Então nós temos dicas agora para você que não quer ficar em casa.
Sabe aquele passarinho sapeca que muita gente é fã do desenho? Pois é, chega à telona Pica-Pau, o filme, com muita diversão e peripécias. Outra estreia no cinema é My Little Pony. Os pequenos pôneis embarcam em uma viagem cheia de desafios perigosos. Pode esperar muita aventura e emoção. Quem também chega é Blade Runner 2049. A história se passa 30 anos após os acontecimentos do primeiro filme e a humanidade volta a ficar ameaçada. Só que desta vez o perigo pode ser ainda maior com a descoberta de um terrível segredo. E uma mostra inédita de cinema está aberta em Belo Horizonte no Sesc Palladium com uma retrospectiva da carreira de Tim Burton e suas histórias peculiares. Vão ser exibidos 41 filmes, entre eles 20 dirigidos pelo cineasta. Quem não se lembra de Edward Mãos de Tesoura? Os fantasmas se divertem e Alice no País das Maravilhas. Imperdível. O espetáculo de dança que traz para a capital mineira uma apresentação moderna, norte-americana, alinhada às artes visuais, música e técnicas de iluminação da companhia holandesa Netherlands Dance. Sábado, no Sesc Palladium. E o Teatro Bradesco é palco neste sábado do Jazz Festival Brasil, o encontro das tradições judaicas com as culturas do Mediterrâneo, África do Norte e Oriente Médio, viu? Também imperdível. E um dos nomes mais estourados do sertanejo romântico retorna a BH no quilômetro de Vantagens Hall. Quem? Luan Santana. A noite de sábado promete ser muito romântica. Programe-se, divirta-se. Nossa edição fica por aqui. Nossas orações às vítimas de Janaúba. Uma boa noite para você que fica agora com o Jornal da Band.